Olá, esse é o Item Mais da CNN, hoje comigo, Daniel Adjuto. A gente fala de esperança contra a Covid-19, mais uma vacina que é a Coronavac. A notícia do momento é que o governador de São Paulo anunciou que os resultados da terceira e última fase de testes do imunizante vão ser anunciados já na próxima segunda-feira. O medicamento produzido pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, é uma das grandes apostas para enfrentar o novo coronavírus. Os primeiros resultados do estudo clínico realizado no Brasil comprovam que, entre todas as vacinas testadas no país, a Coronavac é a vacina mais segura, a que apresenta os melhores índices e mais promissores no Brasil. Pesquisa exclusiva da CNN Brasil que mostra que a vacina chinesa Coronavac é a que enfrenta a maior rejeição dos brasileiros. A empresa Johnson & Johnson afirmou que vai suspender os testes com a vacina porque uma doença ainda não explicada aconteceu em um dos voluntários. Aquelas que estão em estágio mais avançado de desenvolvimento, muito provavelmente serão as que serão adquiridas para serem inseridas no nosso Programa Nacional de Imunizações. Já colocamos como destaque a vacina da AstraZeneca Oxford e a vacina do Butantan. Com certeza ela está nesse rol. O mundo inteiro quer saber: quando vamos ter uma vacina contra o novo coronavírus? O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira que a Coronavac, a potencial vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, se mostrou sim segura no teste com 9 mil voluntários brasileiros. Essa foi a primeira etapa de testes clínicos por aqui. Pouco mais de 5% das pessoas que participaram relataram efeitos colaterais. O principal deles é a dor ali no local da aplicação da vacina, que é comum também em outros imunizantes. No entanto, não basta ser segura, é claro, também é necessário que ela seja eficaz. E a resposta, se essa vacina realmente protege da Covid-19, só deve sair entre novembro e dezembro. Esses meses de espera podem atrasar a previsão inicial do governador paulista João Dória, que já disse que a vacina estaria disponível até o fim deste ano. Na semana passada, o Ministério da Saúde apresentou um cronograma para a vacinação contra a Covid-19. O plano conta com a candidata da farmacêutica AstraZeneca em conjunto com a Universidade de Oxford. Segundo a pasta, a população já até poderia ser vacinada no primeiro semestre do ano que vem. Então, para falar com a gente sobre o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, eu recebo aqui o imunologista Gustavo Cabral. Ele coordena os trabalhos para uma dessas várias pesquisas de um imunizante, a do Hospital das Clínicas da USP. Bem-vindo de volta ao Item Mais, Gustavo. Obrigado por conversar com a gente hoje. Obrigado a você pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, Gustavo, explica pra gente por que os dados de eficácia da vacina levam mais tempo para serem divulgados do que os de segurança e como que essa eficácia é provada? Assim, porque segurança, basicamente, a gente vai acompanhando, vou te falar, diariamente, tá? Todo paciente que vai participar de um teste clínico, ele acompanha diariamente. Então, qualquer resultado negativo, qualquer efeito colateral, automaticamente a equipe tem que agir. Então, não tem que esperar um tempo para saber o que aquilo vai acontecer. Então, tem que ser ação imediata. Por exemplo, como aconteceu com a situação de Oxford, teve um efeito colateral, possivelmente foi associado à vacina para investigar. Então, isso é de imediato. Além disso, as avaliações de segurança, principalmente são nas fases iniciais, tá? Na fase 1, por exemplo, para saber se realmente aquela vacina gera alguns efeitos colaterais. A eficiência já é algo que a gente precisa de tempo. Por exemplo, a gente analisa se a resposta imunológica é duradoura, a gente precisa saber, por exemplo, qual o padrão do sistema imunológico é mais eficiente, por exemplo, precisa de um tipo de células T, precisa de um tipo de célula B, ou seja, a produção de anticorpos. Então, isso requer mais tempo. E qual o percentual? Por exemplo, se as pessoas que são imunizadas, que são vacinadas, elas precisam estar, entre aspas, expostas ao vírus, à infecção. Uhum. Por isso que geralmente são os profissionais que estão mais suscetíveis, né? Por exemplo, os profissionais de saúde. E aí tem que saber se vai ser infectados ou não, quantos foram infectados dos vacinados e também do placebo. Então isso requer mais tempo. É natural que isso aconteça. Nós tivemos o governo de São Paulo anunciando alguns resultados já de reação adversa ou não da Coronavac. Como que o senhor avalia e qual a expectativa já diante desses resultados para a gente ter
ter uma imunização o mais breve possível? Assim, a gente precisa entender, anúncio assim em mídia é diferente, tá? O cientista, ele comenta basicamente em cima do que é anunciado na revista científica, entende? Quando, por exemplo, eu posso chegar aqui para você e falar, olha, eu tenho uma vacina XYZ que ela é excepcional, mas é só quando publica nas revistas científicas, porque aí vai ser avaliado por pares e vai mostrar os dados que nós vemos os detalhes. Então, assim, claro que isso é bom, assim, trazer, olha, essa estratégia que o Butantan está desenvolvendo em parceria com a China é uma estratégia muito bem conhecida, na verdade é a mais conhecida de todas, então a gente pode prever o que pode acontecer a longo prazo, mas ao mesmo tempo, historicamente falando, não é a estratégia mais eficiente no sentido de gerar eficácia em um nível de proteção muito alto, tá? Então, basicamente, até então, é apenas anúncio do que está acontecendo em mídia. Para nós comentarmos, a melhor forma é publica em um jornal científico ou, tá, a Anvisa divulga, entre aspas, os dados, porque essa é uma forma também muito eficiente, porque quando a Anvisa obtém esses dados, e aí, no caso, a Anvisa divulgando, aí já tem uma credibilidade diferente, tá? Diferentemente, claro, com todo respeito a governador, ao que for, mas assim, não é a melhor fonte científica para se buscar. Tá, a primeira fase, então, dos testes clínicos da Coronavac acabou na sexta-feira. Os resultados já estão ali no banco de dados da Anvisa. Quais são os próximos passos agora e qual a perspectiva de datas? É possível falar isso? É possível, mas não é a melhor forma. Quer um exemplo? Vocês lembram quando o Oxford anunciou que teria uma vacina em setembro? Verdade. E não temos. Não temos. Aí, de repente, teríamos até o final de novembro. Até novembro. Olha, já estamos entrando em novembro. Não temos. E agora, acho que a semana passada, eles informaram que não vai definir uma data por questão de precaução. Isso, na verdade, era para ter acontecido desde o princípio. Nesse caso, com essa parceria com o Butantan, a gente precisa muito ver os dados. Por exemplo, esses dados, ele mostra pelo menos 50% de proteção, de eficácia, pelo menos, mínimo. Esses dados mostram, por exemplo, ele induz uma resposta de no mínimo 6 meses de imunidade protetora. Tem que saber também se induz a isso. A gente precisa ver esses dados, porque caso contrário, é complicado. Só que a gente também precisa entender quando foi que começou essa fase 3, tá? Então, a fase 3, ela precisa ter pelo menos, na verdade, deveria ter no mínimo um ano, mas um ano de acompanhamento para a gente saber se induz uma imunidade protetora por pelo menos um ano, porque você imagine qualquer uma dessas vacinas não induzir imunidade protetora no mínimo por 6 meses. Como seria possível imunizar bilhões de pessoas, sendo que essas vacinas geralmente requerem no mínimo 2 doses? É praticamente impossível. Outra coisa também, você sabe que a campanha, por exemplo, para vacinar 14 milhões de pessoas com a vacina da gripe, aqui demorou mais de 3 meses, aqui em São Paulo, que é um lugar pequeno, muito bem estruturado, a vacina já conhecida e disponível no SUS. Por esses casos, eu acho um pouco precipitado especificar datas, tá? Eu acho que é mais plausível, digamos assim, é falar, olha, nós já temos os dados parciais da fase 3, desenvolvidos aqui no Brasil, porque, queira ou não, é um país aberto, tá? Então, é possível de ter uma avaliação, como aconteceu, por exemplo, com Oxford, como aconteceu com a vacina da Johnson & Johnson, que teve um efeito colateral mas eu não sei se países fechados, por exemplo, parariam. Vamos entrar nesse ponto justamente porque uma pesquisa foi feita aqui pela CNN com relação a se as pessoas tomariam ou não determinada vacina. Para a Coronavac, a vacina ali de origem chinesa, quase metade dos brasileiros, 46%, afirmaram que não tomariam essa vacina. O que o senhor diria para essas pessoas que desconfiam da segurança desse processo, seja com relação à vacina chinesa, à vacina russa, americana, alemã, enfim? Porque o processo praticamente é o mesmo quando passa ali pela Anvisa, correto? Certo. Eu diria que esse tipo de briga, entre aspas, de discussão, se é segura ou se não é, eu tenho todo respeito para a sociedade
sociedade, para todos, mas esse tipo de briga não é para vocês. Esse tipo de discussão é para nós cientistas, que a gente vai ver detalhe. Quando a vacina, qualquer uma dessas vacinas, chegarem lá na Anvisa e for aprovado, todas as vacinas que estão até hoje licenciadas para uso humano, elas são seguras e eficientes. Não vai ser diferente dessa e de nenhuma dessas que venham aparecer. Todas essas que venham aparecer quando passar por todos esses rigores que nós cientistas que vemos esses detalhes que as pessoas no geral não veem. Quando nós fazemos a crítica, é crítica técnica até que a gente consiga obter o melhor de cada vacina. Mas quando elas forem licenciadas, tá, para ser humano, ela já passou por todas, eu vou usar entre aspas, todas essas brigas, entre aspas, científicas que levou a se falar, olha, essa vacina pode ir, essa vacina não pode ir. Passou, ela vai ser segura e eficiente, então não tem que ter medo de tomar. Certo, e tranquiliza também as pessoas, tô gostado com relação a esses efeitos adversos que a gente viu em alguma vacina, e ali a gente viu da Johnson & Johnson, e que algumas pessoas tiveram uma reação mais preocupante, mas isso está dentro do protocolo, do esperado, até faz parte da segurança. Esse é o ponto, porque quando a gente chama as pessoas e fala, olha pessoal, eu estou fazendo uma crítica técnica porque eu estou acompanhando, eu como cientista, minha formação é essa, e muitos dos cientistas, isso não é para assustar vocês, é para informar que nós estamos em cima do que está acontecendo, tá? Então, quando acontece algo desse tipo, que tem algum efeito colateral que pode ser associado com a vacina, não quer dizer que é associado, que pode ser, automaticamente para tudo, tá? Aí vem um grupo de fora, não é o grupo que está trabalhando, vem um grupo de fora e faz os testes para saber se realmente o que causou aquele efeito colateral, aquele efeito adverso, foi realmente a vacina. Não foi, por exemplo, como aconteceu de Oxford, não foi, então continua os testes. Então tem todos esses cuidados. Então assim, as pessoas, olha, não se preocupa quanto a isso. Quando for licenciada, qualquer vacina, quando elas forem licenciadas, é para tomar, entende? Qual a vacina que você vai escolher? Não vai ser a pessoa, por exemplo. As pessoas me perguntam muito isso. Doutor, qual a vacina que eu devo tomar? Quando for licenciada a vacina, vai ter um grupo de especialistas que vai falar, essa vacina, por exemplo, ela é melhor para esse grupo, essa outra vacina é melhor para esse outro grupo. Mas não é decisão, não importa se a vacina é chinesa, japonesa, polonesa, alemã, brasileira, a vacina que for licenciada, que passar por todos esses protocolos, que entrar para a Anvisa, for avaliada e for licenciada, ela vai ser segura. Porque, olha, se esses institutos expor a população a isso, eles estariam acabados. Sim, pro resto da vida. Entenda que, imagine esses institutos ou empresas que for expor milhões ou bilhões a efeitos colaterais adversos complicados, eles estariam acabados pro resto da vida, seja o cientista, seja a empresa, seja o instituto. Ninguém vai fazer isso. Então, essa discussão prévia é nossa, tá? Nossa de cientista, que vai discutir. A gente sempre, as pessoas às vezes precisam entender que nós cientistas, a gente quebra o pau, assim, discutindo tecnicamente, entende? A gente quebra o pau, não é que a gente chega lá, olha, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, então vamos seguir. A gente discute pontualmente sempre, para que quando chegue ao final, fala, olha, aqui é seguro. Nenhuma vacina, por exemplo, se passa uns dados, uma lista de dados, tá? Imagina que essa vacina, essas vacinas passam na minha mesa. Olha, você realmente acredita que eu ia liberar para passar para os humanos sem eu olhar cada detalhe simples? Além do meu estômago não funcionar nunca mais na minha vida se eu tivesse qualquer tipo de insegurança, se eu não tiver certeza e eu deixasse passar, aventurar, eu nunca mais teria um sono e minha carreira estaria acabada, entende? E do instituto também. Além de que não é apenas um, são vários, tá? Então, quando for licenciado, quando sair para utilização humana, pessoal, vamos ser vacinados e vamos colaborar para parar com essa pandemia.
Vamos falar da vacina da BCG rapidinho pra gente entender também por que a partir do momento que vai ser testada também em voluntários, qual a expectativa diante da BCG, qual a relação BCG, coronavírus, Covid-19, quais são os indicativos de que essa vacina também pode funcionar no combate ao novo coronavírus? Deixa eu dar alguns exemplos como é que o sistema imunológico funciona para as pessoas tentarem entender, tá? Vocês lembram que saíram aquela pesquisa de que as pessoas que foram infectadas com a dengue têm uma proteção inicial para o coronavírus, lembram? Sim. Tem uma associação, tá? Ok. O que é que acontece? As vacinas, você tem uma vacina ou tem uma infecção inicial, viral, por exemplo, o sistema imunológico, ele tem uma resposta geral, tá? Que induz, por exemplo, produção de interferon, tá? E esse sistema imunológico, ele faz com que induza uma proteção, se tiver ainda nativa, ele induz uma proteção, por exemplo, contra outros vírus de modo geral, tá? Mas não específico. Então ajuda realmente a combater inicialmente, mas não é específico. Por que não é específico? Porque a sequência lá daquela vacina, tá? O que é colocado ali não tem nada a ver com esse vírus, então ele não vai produzir anticorpos específicos aquilo ali. É outra parte do sistema imunológico. Aí eu vou fazer outra associação contigo. Você lembra dos trabalhos inicial? Cuba forneceu interferon. Aí o pessoal, olha, Cuba já desenvolveu o remédio e já está exportando para a China. Vocês lembram que aconteceu aquilo? Basicamente, eles utilizaram e injetavam, por exemplo, interferon nas pessoas. Por quê? O que é que isso acontece? É basicamente um produto natural, tá? Que quando você coloca, ele não é nada específico, mas eles entram na célula, ele pode, além de ajudar a neutralizar o vírus, ele também pode entrar na célula que não está infectada e ativar a célula para proteger contra uma infecção viral. Ou seja, o sistema imunológico vai ficar ativo para proteger contra infecções virais de modo geral, mas não específico. Então, por isso, deve gerar um índice de proteção, mas não significativo, mas gera uma proteção porque o sistema imunológico está preparado para uma infecção viral, mas não é específica. Porque sendo assim, a BCG é obrigado para todo mundo, então ninguém teria Covid. Exatamente. Você que está nos ouvindo, se não se recorda o que é a vacina BCG, aquela marquinha que a gente tem no braço, quase todo mundo tem, né? Foi por causa dessa vacina BCG, é ela, né, doutor? Exatamente. Então, assim, a gente não vai. Então, ninguém teria coronavírus, entende? Mas quando é inicial, quando é recente, ela vai ativar o sistema imunológico com antiviral de modo geral, por exemplo, que vai ter um funcionamento. Como eu dei o exemplo que funcionou, por exemplo, o trabalho que Cuba fez com a China, inicial, utilizando o interferon, ajudou a combater, porque aquilo é recente, mas não é um tratamento eficiente a um nível muito alto, mas inicialmente funciona, sabe? Gera uma proteção, mas ajuda, digamos assim, mas não é o tratamento ideal. Quando a gente tiver uma vacina de fato aprovada, testada e estiver pronta para ser aplicada na população, teremos algumas prioridades de pessoas que deverão até tomar primeiro. Qual deve ser essa ordem? Porque conversando com pessoas especialistas ali da OMS, eles dizem que para jovens saudáveis, a expectativa é só 2022. Em 2021 devemos ter só o grupo de risco, de fato. O senhor concorda? Sim, claro, não tem como ser de outra forma, porque a gente está pensando, a gente tem que imaginar que é uma pandemia, ou seja, espalhou pelo mundo inteiro, é global. E imagine, 7 bilhões de pessoas, não tem como, a gente precisa ser realista, sendo que essas vacinas vão precisar pelo menos duas doses, ou seja, 14 bilhões de doses, é irreal, fora da realidade. A gente não está falando, quando a gente bota um B de bola aí, a coisa muda totalmente, sabe? Não tem como a gente imaginar que, olha, a gente vai vacinar todos em 2021. Desculpa, nós não vamos. A gente precisa ser realistas. Então, até 2021, todo mundo vai estar usando mesmo máscara. Todo mundo vai estar se cuidando. Todo mundo vai precisar continuar tendo cuidado, sabe? Porque eu lembro que eu dei um exemplo que daqui de São Paulo, por uma vacina que já é disponível no SUS, uma vacina que já é muito bem conhecida, para vacinar 12 a 14 milhões de pessoas, foram 3 meses e é só
só uma dose, agora imagine para vacinar bilhões de pessoas. Então a prioridade vai ser mesmo os profissionais de saúde, que são extremamente expostos. Só que aquelas pessoas que são mais suscetíveis, por exemplo, que têm algum problema no sistema imunológico, ou os mais idosos, por exemplo, vai ser uma vacina muito específica para eles. A gente precisa saber se aquela vacina é direcionada também para pessoas idosas, por exemplo. Entende? A gente precisa saber, porque geralmente quando a gente fala com vírus vivo, quando a gente utiliza vírus vivo, não precisa ser o coronavírus especificamente. Ele não é muito indicado para pessoas mais velhas. Tanto que quando essa fase 3, esse teste 3, se você for parar para observar, eles fazem aquela análise, olha, de 18 anos a 58, a 55, talvez a 60, mas você vê que poucas vezes faz os testes dos 18 aos 75. Verdade. Aos 80, aos 70. Houve até um anúncio, né, falando que seria estendida a faixa etária ali também para testar esse novo intervalo de idade ali, porque pode ter um efeito diferente. Exatamente, porque isso acontece aos poucos, não pode expor todos a esse ponto. Entende? Porque quando a gente atrás, eu lembro que caíram em cima de mim, eu tava dando uma reportagem, alguém falou, acho que foi em maio, quando falou, olha, Oxford prometeu em setembro, eu falei, olha, eu conheço muito bem Oxford, o Instituto Jenner, porque foi lá onde eu aprendi a trabalhar com vacina, e foi lá exatamente nesse instituto onde eu comecei minha vida com vacinas. É uma estratégia muito boa, eles têm uma estrutura muito boa, mas falar para setembro é uma piada de mau gosto. Você começou a me criticar. Eu falei, não, uma piada de mau gosto, não é real. O que é real é a sociedade encarar que nós estamos passando por um problema, precisamos que todos ajudem e não sobrecarreguem ninguém, e que a gente vai chegar a uma vacina. Doutor Gustavo, falando em critérios científicos sem ser bola de cristal, apesar da sua ter funcionado com essa de Oxford, não deu para setembro, como o senhor tinha previsto. Agora, qual dessas vacinas o senhor acredita que devemos ter um resultado mais próximo de eficácia? Eu acho que mais rápida, eu imagino que seja essa associação com o Butantan e a empresa chinesa, porque ele já é um tiro certo. A Coronavac. Isso, eles já utilizam o vírus inativado. Eu vou utilizar o vírus morto, viu? Na verdade, se for um biologista escutando isso, vai rir porque não é morto porque não tem vida. Mas eu vou utilizar para as pessoas de modo geral, falar o vírus morto. Por quê? Porque já é uma estratégia que é muito comum, já é muito utilizada. Então já sabe que vai induzir uma resposta imunológica, já sabe que o sistema imune vai reconhecer, já sabe que, no geral, não tem efeito colateral a longo prazo, e na maioria dos casos, só alguns casos específicos, mas não é cabível essa situação. Então, assim, a gente já sabe que isso vai acontecer, mas nós também sabemos que é uma vacina que não gera uma proteção muito alta, tá? Então, como é algo que não gera proteção muito alta, mas para esse momento é suficiente, porque a gente quer basicamente estar combatendo. Não pode, claro, não pode ser menos de 50%, aí também já é demais. Mas se a gente conseguir 50%, já ajuda demais nesse combate. Eu acredito que a mais rápida vai ser essa, tá? Porque também já tem muitas outras vacinas licenciadas. E depois entra a de Oxford, que eu acho que vai ser a mais eficiente, ou uma das mais eficientes. Mas como não tem vacinas licenciadas utilizando vetores virais há muito tempo, a única vacina que tem utilizando vetor viral é a vacina do Ebola, foi licenciada o ano passado. Então, assim, ela vai ter um pouquinho mais de eficiência, mas não vai ser tão rápido quanto essa que o Butantan está em desenvolvimento e parceria. Na semana passada, a Pfizer, farmacêutica, que desenvolve outra vacina nos Estados Unidos, informou que pode entrar com uma solicitação junto ao FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, para o uso emergencial desse imunizante lá. Isso ocorreria já em novembro, assim que alcançar pelo menos 2 meses de dados de monitoramento de segurança. Pela sua experiência, isso é possível? 2 meses não. 2 meses não. Já diminuiu o máximo do máximo. A OMS, ela, depois de discutir com vários cientistas pelo mundo, estipulou um mínimo do mínimo, que foi que tenha um acompanhamento pelo menos por 1 ano, tá? Mas aí, com toda a pressão, a FDA já tinha feito aquela pressão, falou que aceitaria por 6 meses, então aí a OMS cede mesmo, cedeu por 6 meses de proteção, mas por 2 meses não. Pelo amor de Deus, ninguém vai estar sendo vacinado
vacinar 2 em 2 meses. Claro que pode induzir mais proteção durante mais tempo, mas ninguém vai tomar uma vacina 2 em 2 meses. Isso é irreal. Assim, tem que ter o acompanhamento durante 6 meses, e principalmente com a Pfizer e a BioNTech, que é uma empresa alemã, porque é uma estratégia muito nova. Não tem nenhuma vacina licenciada utilizando o RNA mensageiro, entende? Não tem nenhuma vacina licenciada usando essa estratégia e utilizando os carreadores que eles precisam, porque o RNA mensageiro, se você colocar no corpo, ali a gente tem aquelas componentes chamadas RNase, que basicamente ele destrói o RNA assim que entra no corpo. Tá achando que, por exemplo, é um vírus ou uma coisa assim. Então, ele precisa de um carreador. Então, essa é uma estratégia muito nova, que é muito promissora, mas é muito nova, tá? Então, provavelmente, é muito difícil eles aprovarem, apesar dos Estados Unidos viver fazendo pressão, mas acho muito pouco. 2 meses é muito pouco. Não faz sentido. Doutor Gustavo, muito obrigado mais uma vez por conversar conosco aqui na CNN, no Item Mais. Obrigado mais uma vez por explicar tão bem, de forma tão clara pra gente, todo esse mundo da ciência. É sempre um prazer. Eu acredito que a informação é o melhor caminho, assim, pra gente evoluir, pra gente se proteger. Então, tô sempre à disposição. Contem comigo pro que for. É um prazer enorme. Até a próxima. Até a próxima, querido. Se cuidem aí. E esse foi o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta. Te espero.